Olha só o que tá rolando. O presidente Lula está prestes a dar uma surra diplomática no presidente norte-americano Donald Trump. E a situação já esquentou, pessoal. Mas o que aconteceu agora? Tudo começou quando Trump resolveu impor barreiras comerciais contra o Brasil, as famosas taxações que vocês já estão cansados de ouvir na mídia nos últimos dias, só que errou feio no jogo internacional. Nem a imprensa americana passou o pano para ele. A verdade é que Donald Trump não conseguiu apresentar um motivo sólido para essas taxações, como por exemplo dizer que os Estados Unidos estão em prejuízo em relação às importações e exportações com o Brasil, que a intenção dele era política e que quer pressionar o sistema judiciário brasileiro. Isso foi visto muito mal por todos os países. Vários governos internacionais começaram a se perguntar: como assim? O Trump quer forçar o Brasil a mudar suas regras internas para agradar os interesses dele? Bem, presidente, uma segunda questão que você também mencionou é uma questão política. Aparentemente, o presidente Trump está dizendo que ele discorda com a investigação e o processo no tribunal do seu predecessor, o presidente Bolsonaro. Olha, a minha resposta, Cristiano, é que o Poder Judiciário brasileiro é independente. O presidente da República não tem influência no Poder Judiciário. Veja só, o Bolsonaro está sendo julgado não é porque ele é oposição. Nunca houve ninguém nesse país que tentasse estabelecer a tentativa de golpe como o Bolsonaro fez. Está sendo julgado, pessoalmente, ele está sendo julgado pelos atos que ele cometeu. A verdade é que ele cruzou uma linha muito perigosa, pessoal. A chantagem política disfarçada de medida comercial. Outro fato que minou a estratégia dele foi o fato dos Estados Unidos terem superávit em relação ao Brasil nas exportações e importações. Ou seja, os Estados Unidos lucram muito e o Brasil acaba tendo um déficit de 1,7 bilhão em relação aos Estados Unidos, derrubando de vez o argumento de Donald Trump. E em grande parte, as principais exportações brasileiras para os Estados Unidos são produtos essenciais para o dia a dia dos americanos, o que também afetou a popularidade de Donald Trump. Ovos, café e suco de laranja, alimentos essenciais para todas as manhãs dos americanos. Ou seja, o famoso café da manhã deles, o breakfast como é chamado, depende do que eles compram do Brasil. E esse tipo de atrito que busca Donald Trump não teria lógica nenhuma para o país Estados Unidos da América. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Em entrevista à CNN Internacional e também à Record, Lula disse que já tem uma resposta preparada, porém não vai antecipá-la ainda. Ele pretende esperar até o dia 1º de agosto para que essa ação que ele pretende adotar não perca efeito. Como vocês sabem, nos últimos dias o presidente Lula se reuniu com líderes da Espanha, Chile, Colômbia e Uruguai em um evento que foi chamado de Fórum da Democracia, e lá ele chegou a avisar para Donald Trump e para os norte-americanos que a guerra comercial só começa quando ele der o primeiro passo. Olha o vídeo. Nós não estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump, se não mudar de opinião, porque as condições que o Trump impôs não foram condições, adequadas. Ninguém pode, ameaçar um partido com uma decisão judicial. E esse Fórum da Democracia parece ter dado o resultado positivo que o presidente esperava, pessoal. Além desses 5 países que eu citei, que são Chile, Espanha, Colômbia, Uruguai e o Brasil, outros países já anunciaram que pretendem embarcar junto nessa luta. O presidente do Chile anunciou que o grupo cresceu. Agora também conta com México, Honduras, Reino Unido, Canadá, África do Sul, Dinamarca e Austrália. Ou seja, uma frente internacional ampla que se posiciona contra o comportamento atual de Donald Trump, defendendo o respeito institucional de cada país. Chupa que a cana é doce, meu filho. Imaginem o desespero dos Estados Unidos nesse momento, já que Canadá e México são os principais e maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Já pensou se esses países se unirem agora ao BRICS, como estão sinalizando que vão fazer? O objetivo dessa coalizão que se forma agora é fazer frente à postura autoritária de Donald Trump. Se ele continuar tentando influenciar ou interferir em decisões internas de cada país, essa aliança pretende reagir, inclusive com sanções ou isolamento político dos Estados Unidos, o que seria um golpe fatal na popularidade de Donald Trump. Chupa que a cana é doce, meu filho. A verdade é que o presidente Lula começou a utilizar sua influência global. Segundo a agência Reuters, por exemplo, o Brasil anunciou a criação de um centro tributário na China. Isso se dá como resposta direta às tarifas de Donald Trump. E qual a função disso? Ajudar empresas brasileiras a exportar para a China
com menos burocracia e também facilitar a entrada de empresas chinesas no mercado brasileiro, o que seria utilizado como um canal direto entre os dois países. O foco é ampliar as vendas brasileiras, especialmente de café, que serão fortemente atingidas porque o café, em grande parte, é exportado para os Estados Unidos. Então a ideia do presidente seria diminuir o impacto que essa taxação de Donald Trump teria sobre esse produto em específico e redirecioná-lo em grande parte para a China, onde há um mercado gigante em expansão. Aí vem o senhor Silas Malafaia gritar, fazer videozinho na internet dizendo que Lula está entregando o país de bandeja para a China. Lula está vendendo o Brasil para os comunistas chineses. Olha só a loucura do cidadão. Para Silas Malafaia, o ideal é deixar os produtos mofando aqui até que Donald Trump deixe de ser presidente dos Estados Unidos e a economia do Brasil vá pro buraco. É cada uma, né, pessoal? Fato é que os americanos tomam muito café, mas considerando o tamanho da população chinesa e o crescimento do consumo lá, o potencial é enorme. Então, se o Brasil conseguir aumentar as exportações para a China, dá para compensar o que deixar de vender para os americanos e não para por aí. Lula também abriu novos caminhos com Reino Unido, México e Espanha, os países com quem se reuniu na última semana. Só para dar um exemplo de como essa união está se fortalecendo, o governo mexicano acaba de comprar 20 aviões da Embraer, um negócio de peso e com impacto direto na indústria nacional. Esse novo posto de apoio na China vai funcionar como um apoio. Qualquer empresa brasileira que quiser vender para os chineses vai ter assessoria pronta para isso. E também circula a notícia de que o Brasil e a China estão fechando um acordo de cooperação a longo prazo, talvez com 20 anos de duração. E se isso se confirmar, será um dos recados mais fortes e mais duros de Lula a Trump. O resultado de tudo isso é que o presidente Lula começa a ser visto como uma liderança democrática no mundo. Isso não garante voto aqui dentro, mas no cenário internacional tem muito peso. Enquanto Donald Trump tenta taxar todo mundo à torta e à direita para mostrar a força dos Estados Unidos, Lula, em contrapartida, responde ampliando alianças, abrindo novos mercados e o discurso de independência nacional começa a ganhar apoio até entre os mais conservadores. O que vocês acham de tudo isso? Deixe sua opinião aqui abaixo, seu like, se inscreva aqui no nosso canal para nos ajudar. Se quiser fortalecer de forma financeira, pessoal, o Pix é esse que aparece aí na tela. Desde já eu agradeço a todos que estão chegando no canal. Nosso canal é pequeno e tem crescido muito graças a vocês. Obrigado a todos, agradeço de coração. Logo mais eu volto com mais vídeos. Então se inscreve aí, ative o sininho e deixe seu like. Eu sou Bia e hoje eu vou te contar a verdade que a mídia não quer que você saiba sobre o que está acontecendo no Brasil. Prepara o coração porque a casa vai cair. Gente, vocês precisam entender o que está acontecendo. É uma guerra contra o povo brasileiro. Trump volta ao poder e declara guerra econômica contra nós. 50% de tarifa. Sabe o que isso significa? É o seu alimento mais caro, é o seu emprego em risco, é a sua vida mais difícil. E eles estão atacando você, trabalhador brasileiro. E por que eles fazem isso? Porque o Pix se tornou símbolo da nossa independência. Ah, vão dizer que foi o Bolsonaro que criou o Pix? Gente, o Pix foi criado pelo Banco Central, por técnicos brasileiros. E sabe quem está defendendo o Pix agora? Quem está enfrentando o Trump para manter ele gratuito? É o Lula, porque Bolsonaro já teria entregado tudo de bandeja para os americanos. Eles não suportam ver o Brasil livre. Por 500 anos nos escravizaram, nos exploraram, nos mantiveram de joelhos. E agora que levantamos a cabeça, eles querem nos quebrar. E olha a diferença. Quando Trump ataca o Pix, Bolsonaro fica quietinho. Mas Lula bate o pé e diz: Pix é do povo brasileiro e vai continuar gratuito. Essa é a diferença entre quem defende o país e quem entrega. Quem conhece a história sabe, eles nunca quiseram diálogo, nunca quiseram acordo. Eles querem dominação. Querem que sejamos eternos escravos do sistema deles. E quando a Polícia Federal vai atrás de quem tentou entregar nosso país, quando finalmente vamos punir os traidores, aí vem a chantagem.